Filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ética Nicômaco, de Aristóteles. As virtudes éticas são numerosas e aprendidas através do hábito. É na repetição constante de um ato virtuoso que a virtude se internaliza no homem. Aquele que pratica habitualmente a justiça, ou seja, que pratica um ato justo, torna-se justo. Aquele que pratica habitualmente atos corajosos, torna-se corajoso. Porém, o que vem a ser a virtude ética? Anteriormente foi esclarecido apenas como elas são aprendidas pelo homem. Aristóteles enfatiza que a virtude não existe na falta ou no excesso. Trata-se de uma proporção que está relacionada a cada ato de um indivíduo. Assim, o meio termo para o sujeito não é igual ao de outro, mas meio termo de quê? De dois vícios, um em cada extremo. Assim, a virtude da coragem é o meio termo entre a temeridade, que é o excesso de coragem, e a covardia, a falta de coragem. A temperança é o meio termo entre a intemperança, o excesso, aquele que não consegue se conter, e a insensibilidade, aquele que não se deixa afetar por nada, né, a falta. A liberalidade é o meio termo entre a avareza, aquele sujeito que quer tudo para si, e a prodigalidade, aquele que torra tudo, né? A avareza que é o excesso, quer tudo para si, a prodigalidade, aquele que não quer nada, que tudo que tem despeja, né? Giovanni Reale comenta que em todas essas manifestações da virtude ética é a justa medida que a razão impõe a sentimentos, ações ou atitudes que, sem o controle da razão, tenderiam para um ou outro excesso, segundo Giovanni Reale na sua História da Filosofia Antiga. Tem uma cena do filme Guerra ao Terror em que temos um soldado americano que desarma bombas no Iraque. Perdendo seu autocontrole, o soldado acaba se viciando na adrenalina proporcionada pela sua profissão de desarmar bombas e torna-se um aficionado pelo campo de batalha. Esse personagem é um exemplo de alguém que não soube equilibrar os seus sentimentos. Portanto, os sentimentos, ações ou atitudes impelem o homem a um dos excessos, e é a razão que deve impor um limite e buscar o meio termo, de modo que aquela virtude possa contribuir com o aperfeiçoamento do indivíduo. Já as virtudes intelectuais, também chamadas de dianoéticas, são aquelas na parte mais elevada da alma, a alma racional. Porém, esta, por sua vez, possui duas partes, a razão prática e a razão teorética. A virtude da primeira é a sabedoria, a frônesis, e a da segunda é a sapiência, a sofia. A frônesis também muitas vezes confundida com a prudência. A sabedoria é a correta condução da vida pelo homem que aprende a distinguir o bem do mal, o certo do errado e assim descobre os melhores caminhos para alcançar os escopos, os objetivos pretendidos. Há uma íntima ligação entre virtude ética e sabedoria. A primeira torna correto o fim a que se destina uma ação. A segunda ocupa-se dos meios justos para se atingir determinado fim. Não é possível ser virtuoso sem a sabedoria, não é possível ser sábio sem a virtude ética. Pela virtude ética, o homem sabe o que é correto fazer. Pela sabedoria, o homem sabe como alcançar esse fim. A outra virtude intelectual é a sapiência, que consiste não em deliberar sobre ações do cotidiano, mas em conhecer as coisas mais elevadas do universo, que estão acima do homem. Pela sapiência, o homem faz metafísica, estudo já amplamente apresentado no capítulo, ou seja, estuda aquilo que está além da natureza, aquilo que nós percebemos com os nossos sentidos, aquilo que não muda, aquilo que é a essência das coisas. É o estudo do ser enquanto ser. A máxima felicidade situa-se justamente no exercício da sapiência que, por conhecer verdades maiores que o homem, o aproxima de Deus e das verdades eternas. A forma de vida mais elevada para Aristóteles é a vida contemplativa, aquela do homem que tenta superar sua condição mortal e entender as coisas imortais, as coisas eternas, aquelas que não mudam, que permanecem para sempre. Contudo, para alcançar essa máxima felicidade, a vida dedicada apenas à contemplação não é suficiente. É preciso realizar também os propósitos com confissão. Embora o cume esteja na vida contemplativa, é necessário passar pela vida ativa. Esta, porém, apresenta outras dificuldades, pois está condicionada ao agir. E como agir corretamente? Que ações escolher praticar? Esta é a problemática do ato moral. Uma coisa é conhecer bem o bem, outra coisa é agir em direção ao bem. O Sócrates acreditava que se você conhecesse o bem, você consequentemente faria ele. Ninguém faz o mal por maldade, as pessoas fazem o mal por ignorância, dizia Sócrates. Se você conhecer o bem, você vai fazer o bem. Mas para Aristóteles não, você pode conhecer o bem e não fazê-lo. Se você não o escolher e não também assim, através do hábito, se exercitar para empreendê-lo. A ação moral começa com a distinção entre ações voluntárias e involuntárias. As ações voluntárias são aquelas em que o princípio da ação está no próprio agente e este conhece as circunstâncias em que a ação se desenvolve. Já as involuntárias são aquelas em que o indivíduo é coagido a agir de determinada forma ou age ignorando as circunstâncias que envolvem a ação.
Então tem uma cena do filme O Último Samurai em que temos a história de um americano que foi capturado na guerra contra samurais japoneses. Ao aprender a tradição da cultura japonesa, o americano começa a entender valores que desconhecia, buscar o meio termo de suas próprias ações. Um pouquinho aí da ética aristotélica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.